Olá, meus alunos, tudo bem? Eu estou de licença atualmente porque eu não estou muito bem de saúde, mas acredito que nada seja tão sério assim e estou mais para repousar, né, e me cuidar um pouco. Mas deixo esse vídeo orientando vocês sobre a atividade que eu passei essa semana e para a maioria das turmas não houve oportunidade de explicar o assunto. Então, esse vídeo é um vídeo bastante rápido. O assunto é intertextualidade e paródia, né? Então eu deixei aí um link para vocês entrarem numa folha onde tem os textos, né, que eu vou falar a respeito deles agora, né? Eu começo essa aula falando sobre um texto que é Teresa de Manuel Bandeira. Esse texto, você vai ver que na sequência o texto 4, que é o Adeus de Teresa. O Adeus de Teresa é um texto que foi escrito 100 anos antes de Teresa, tá? Quando você lê só o texto Teresa, você acha até um poema meio absurdo, sem sentido. Mas quando você lê o texto Teresa, o Adeus de Teresa, que foi escrito por Castro Alves, um texto muito bonito, falando de uma mulher de dois namorados, digamos assim, né, que se veem, ele vai embora, ele volta, e no final ela acaba se cansando, ao que parece, dessa relação, né? E aí sim você vê que ele está fazendo uma brincadeira com aquele texto mais antigo que é o Adeus de Teresa. Dessa forma, a gente pode dizer então que entre um texto e outro existe uma relação de intertextualidade, né? Ou seja, existe uma relação, existe uma ligação entre os dois textos muito clara, já que o Manuel Bandeira provavelmente leu o texto Adeus de Teresa e resolveu fazer uma brincadeira com um cara que conheceu uma mulher e não viu graça nenhuma nela, e cada vez que ele via menos graça nela ainda, diferentemente do texto original, que é um texto romântico, inclusive. Na sequência, a gente tem um outro texto, tá? Então veja bem, nós temos a intertextualidade e essa relação jocosa, essa brincadeira que ele faz em relação ao outro texto, também tem um nome, uma figura de linguagem chamada paródia, né? Ele parodeia, né? Ele faz uma paródia do outro texto. Então, além de haver uma relação de intertextualidade, nós temos também no segundo texto, né, no primeiro texto, aliás, né, que foi escrito depois, que é Teresa, uma paródia do texto O Adeus de Teresa. Para reforçar essa ideia, nós temos ainda os textos 3 e 4. O texto 3 é, é, é um texto de um personagem, na verdade, de jornal, que era João Bananeri. João Bananeri é um italiano que mal fala português misturado com o próprio italiano, e ele escreve um texto, né, com o seu sotaque, não, com o seu dialeto, né, do português. E que também a gente não vê muito sentido, apesar de ser engraçada a linguagem que ele utiliza. Quando nós lemos o texto 4, é que a gente vai ver que antes desse texto também, mais ou menos uns 50 anos antes, um escritor muito famoso e um poema muito famoso também, que é chamado muitas vezes de Via Láctea, se bem que ele originalmente não tem um título, né? Então ele estava fazendo uma brincadeira com esse texto de Olavo Bilac, chamado Via Láctea, que ele chamou o seu texto de O Via Estrela. Então nós temos aí mais uma vez uma intertextualidade, uma relação de um texto com outro texto mais antigo, e ao mesmo tempo nós temos no segundo texto, aliás, no primeiro texto, número 3, texto número 3, aliás, que é mais recente, uma paródia do texto 4, que é mais antigo.
Ou seja, o Via Estrela é uma paródia de Via Láctea, certo? Sempre, professor, quando há intertextualidade, há paródia? Nem sempre. E é o que eu mostro com o texto número 5. O texto número 5 foi escrito por Vinícius de Moraes, o operário em construção, e no mesmo texto ele coloca o texto ao qual ele se refere. Você vai ver que no início, né, daquele texto já aparece uma referência, né, à Bíblia, aos evangelhos, especificamente o evangelho de Lucas, com um erro, né? Eu não sei por que desse erro, talvez pela edição de onde se tirou. No caso aí no link aí que você vai entrar e vai ver esse texto, está se referindo a Lucas capítulo 5, na verdade é Lucas capítulo 4, que conta que Jesus foi levado ao alto de um monte depois de 40 dias de jejum, e o demônio, né, ofereceu todas as riquezas da terra se ele, caindo de joelhos, o adorasse. E Jesus disse não. E aí você vai ter o texto Operário em Construção, que fala de um operário que percebeu que tudo era ele que fazia, que o patrão, que o homem do dinheiro, que aquele que mandava, que aquele que empreendia, na verdade ele não fazia nada, né? Quem faziam eram eles, os operários. E aí ele tem uma atitude de rebeldia, de não aceitar as coisas, o que o leva à represália por parte do patrão, né, que ele fala. E apanha. Depois o patrão resolve, fala, não, esse camarada não vai adiantar com surra, não. Ele leva ele para o alto de um edifício e oferece a ele riquezas se ele ficar do lado dele, apoiar ele. E o operário diz não. Então, mas é muito legal ele ler, porque é um poema que vale a pena. Ok, pessoal, então entendido, né? Não, nem sempre a intertextualidade vai ser paródia. No caso, né, você vai ter nesse último, no número 5, você vai ter uma intertextualidade com a Bíblia que não chega a ser uma paródia da Bíblia, né? Porque não tem essa relação de brincadeira, né? Ela é uma coisa muito séria, mas ele faz referência principalmente nessa atitude do operário quando é levado ao alto de um monte. Bom, a atividade que eu passei para vocês para fixar esse conhecimento é um poema, né, que você vê no próprio corpo da atividade, lá né, nessa atividade do Forms. Você vai ver um poema do Carlos Drummond de Andrade chamado Infância. É um poema lindíssimo, né? Mostra a infância dele numa fazenda, sozinho, só ele de criança, muito voltado para leitura e tal. Leio o livro do Robinson Crusoe, né, que é um livro, né, que fala de um homem que vivia sozinho, né, numa ilha. Então eu vou pedir para vocês fazerem um texto a partir desse texto, né? Pode ser uma paródia ou não, né? Pode apenas ser uma relação de intertextualidade com esse texto. Para mostrar o vínculo, eu sugiro que você pode terminar semelhante a ele dizendo: e eu não sabia que a minha história era mais bonita que... E aí você completa, não, né, da forma como ele diz que é a história de Robinson Crusoe, mas você pode complementar de uma outra maneira. Ok, pessoal? Então é isso, para você não ficar sem atividade essa semana, interromper os seus estudos, que vocês estão indo muito bem, por sinal. Eu deixo essa orientação e essa atividade para vocês. Até em breve. Tchau.